Acompanhe o processo completo, desde o esboço inicial até a pintura final dessa imagem do Sagrado Coração de Jesus. Aqui eu começo o desenho fazendo o esboço bem centralizado, por isso demarquei essas duas linhas em cima e embaixo para que a imagem fique no centro da folha. O esboço costumo fazer com grafite bem leve, para que a gente possa apagar depois e não fique nenhuma marca atrapalhando o desenho. A forma do coração é bem simples e foi ajustada para que coubessem todos os elementos simbólicos do Sagrado Coração de Jesus: a coroa de espinhos, a cruz e o fogo. A construção dos elementos no papel eu sempre inicio pelos maiores e só depois vou adicionando os detalhes, como aqui as gotas e os espinhos. Agora, com o esboço já completo, vamos suavizar essas linhas para então começar a pintura. Aqui eu estou usando a borracha limpa-tipos. A primeira etapa da pintura com aquarela consiste na aplicação de uma camada base. Aqui eu estou adicionando uma camada mais fluida, um pouco mais de água, para preencher toda essa base do coração. E aqui eu estou usando esse pincel Aqua Brush, que ele já vem com um reservatório de água no fundo, então facilita ainda mais essa etapa, pois ele vai sempre ficando com a ponta do pincel molhada. Aqui vou demarcando também o limite de até onde eu quero que venha essa tinta vermelha, para que não vá ultrapassando a coroa de espinhos. E só depois de preencher toda essa base do coração que eu venho aplicando mais uma camada por cima para que dê profundidade à pintura. Nessa próxima camada eu vou pegar um pouco mais de tinta para que a camada seja mais concentrada, um pouco menos de água. E para garantir que essa transição seja suave, a gente vai aplicando a tinta, seca a ponta do pincel e vai arrastando ela com menos pigmento, para que dê esse efeito de degradê, de uma parte mais escura para uma parte mais clara. Vamos então delimitando as gotas para iniciar a pintura dessa outra parte do coração. Nessa parte eu comecei ela um pouco mais concentrada, sem aquela camada base. E aí fui arrastando todo esse pigmento de forma que a camada ficasse com um degradê mais suave. Aqui, para escurecer o vermelho, eu utilizei um pouquinho da tinta azul. Quanto mais azul a gente for colocando junto com o vermelho, esse tom de vermelho vai ficando mais fechado e um pouco mais escuro. Agora a gente vai deixando aquela camada que pintamos secando e vamos preenchendo outras partes do desenho. Comecei aqui pelas gotas e então fui retocando as partes que já estavam secas. Na pintura em aquarela, nós podemos iniciar a primeira camada de tinta um pouco mais diluída, ou seja, um pouco mais de água. Porém, as próximas camadas, nós temos que ir colocando o menos água possível para também que o papel suporte essas camadas de tinta uma sobre a outra. Para isso também é importante que a gente utilize o papel adequado para a pintura em aquarela, que é um papel com a gramatura a partir de 300 gramas. Hoje estou pintando em um papel com 220 gramas por metro quadrado. Ele é um papel mais leve e por isso exige alguns cuidados na hora de trabalhar com aquarela. Ele não suporta tanta água quanto os papéis mais grossos, como os de 300 gramas, então é importante controlar a quantidade de água no pincel. Nesse tipo de papel, eu prefiro fazer menos camadas e trabalhar com mais leveza, porque se a gente insistir muito no mesmo lugar, ele pode acabar rasgando ou formando bolinhas. Mas apesar das limitações, dá para conseguir uns bons resultados, principalmente em pinturas menores ou mais delicadas. E claro, se você quiser explorar mais técnicas molhadas, transições suaves ou detalhes mais elaborados, aí vale testar um papel de 300 gramas. E se possível 100% algodão, porque a diferença é enorme. Aqui eu aplico um pouco de amarelo sobre o vermelho já seco, para deixar o tom mais quente e vibrante. O amarelo intensifica a base vermelha e traz uma luminosidade mais viva, como se o tom ganhasse calor mesmo. Eu uso esse mesmo tom de amarelo para pintar tanto as chamas e também para aquecer o vermelho do coração. Isso cria uma unidade visual, como se a luz das chamas estivesse se refletindo diretamente no coração.
É um jeito de amarrar os elementos da pintura, mantendo a mesma temperatura e intensidade de cor. Agora eu aplico uma última camada de vermelho nas áreas mais externas do coração, para reforçar a profundidade e também a sua intensidade. Essa camada escurece sutilmente a base e cria um contraste que dá mais volume e também expressão para a pintura. E mesmo com pouca água, esse pigmento se deposita bem e ajuda a marcar melhor o coração, como se a luz estivesse saindo de dentro dele. É um toque final que traz equilíbrio entre os brilhos das chamas e a força do vermelho no coração. E depois de escurecer e reforçar todas essas áreas externas do vermelho, eu venho pintando com um tom de marrom mais concentrado toda essa parte da cruz. Esse marrom mais escuro traz estabilidade e contraste, destacando a cruz sem roubar a atenção do coração. A aplicação se torna mais precisa porque eu fui fazendo ela com pouca diluição, para garantir firmeza no traço e também manter a forma bem definida. É como se a cruz surgisse com mais peso e presença, equilibrando a leveza dessas chamas e a profundidade também do vermelho. Em seguida, eu começo os detalhes dos espinhos, usando um tom escuro com pouquíssima diluição. Isso faz com que os traços fiquem bem marcados e bem definidos, contrastando com as áreas mais suaves da pintura. A ideia aqui é justamente trazer uma textura bem mais firme, que represente o peso e a dureza da coroa de espinhos. Toda a linha é feita com cuidado, quase como mesmo um desenho em cima da aquarela. Agora, com o mesmo tom de marrom usado nos espinhos, eu reforço a cor da cruz. Essa segunda camada é mais concentrada e dá mais peso visual e profundidade, deixando a cruz mais presente na composição. Ao usar o mesmo tom de marrom, eu também unifico os elementos, a cruz e os espinhos, mantendo a harmonia entre os tons escuros. Então, essa aplicação é feita com cuidado, acompanhando os limites da forma e sem perder a sua definição. E para fazer a transição entre a cruz e o coração, eu trago um pouco de água para diluir essa última camada. Agora, com o vermelho mais diluído, eu começo a pintar as veias do coração. Essa técnica deixa as veias mais sutis, quase translúcidas, trazendo um aspecto mais orgânico e delicado. As linhas finas criam também uma textura e realismo, reforçando a sensação de vida pulsante dentro do coração. É importante controlar a água para que as veias fiquem definidas, mas sem perder a suavidade. Para controlar a quantidade de água no pincel, eu vou limpando o excesso no papel de apoio entre uma aplicação e outra. Isso evita que a tinta fique muito diluída e que o papel encharque demais, o que poderia borrar ou também manchar a pintura. Por fim, uso a caneta em gel branca para adicionar pequenos detalhes nas veias do coração. Esses toques de branco trazem luz e realce, criando um efeito de brilho que dá ainda mais vida à pintura. A caneta ajuda a destacar pontos específicos, como reflexos sutis, que não conseguimos com a aquarela sozinha, e é esse acabamento que faz a diferença, dando um toque delicado e refinado ao trabalho.